Então, o sorteado da vez foi o infame filme do Street Fighter. Eu acho ótimo, eu só tinha visto o finalzinho dele uma vez na TV e só pelaquela cena final da galera pulando e a tela congelando, eu já imaginei que era uma trecheira bizarra. Além de ter uma das histórias mais fascinantes de produção cinematográfica caótica que eu já li sobre. Eu acho que tramas de videogame são uma parada difícil de traduzir pra tela, ainda mais pra filmes. Acho que nos anos 90 isso era ainda mais esquisito porque videogames eram uma coisa mais nova, o que acabou brindando a gente com várias pérolas do trash, tipo o filme live action do Mario, que eu na real nunca assisti, e o Street Fighter com Van Damme. Antes de começar a falar desse filme, eu já vou dizer que eu não sou muito fã de jogos de luta, em sua maior parte porque eu sou muito ruim neles. Então eu na real nunca tinha jogado Street Fighter, mas eu conhecia muita coisa do jogo porque é parte da cultura pop, né? Já foi difundido. É difícil você gostar de videogame e não saber quem é Ryu, ou o que é um Hadouken, ou nunca ter escutado a música tema do Guile. E eu acho que não é errado dizer que Street Fighter 2 é um dos jogos mais importantes e mais influentes da história. Não é à toa que a Capcom relançou esse jogo tantas vezes que o nome dele já virou quase meme. São umas coisas do tipo Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Isso é quase o nome completo de Dom Pedro II. É um jogo de luta com artes marciais, com poderzinho, e o filme estrelando Van Damme, a gente pode esperar então um filme bolado de luta, estilo Grande Dragão Branco. Então, é aí que começa o problema. Pra mim, a cena que resume perfeitamente o filme do Street Fighter é um momento no começo do filme que o Ryu é obrigado a entrar numa jaula pra lutar contra o Vega. Tem um preparo ali, os dois se encaram, jogam as armas pro lado, decidem cair na mão mesmo na honestidade. Quando a luta tá prestes a começar, a parede do lugar cai e o Guile Van Damme entra pilotando um tanque de guerra customizado e fala que tá todo mundo preso. Não tem luta nenhuma, ela foi interrompida por um filme de ação genérico dos anos 80. E isso é basicamente o filme todo. Acho que talvez o principal problema desse filme seja a trama dele. E a real é que o jogo tem uma trama muito superficial. Eu acho que a franquia foi ganhando uma trama mais concreta com o tempo, mas a parada é que na época que o filme foi feito, a trama era tipo, M. Bison é um ditador que organizou um torneio bolado com gente do mundo todo que luta em estilos diferentes. E aí a galera vai lá matar ficha no arcade pra apanhar do Sagat. Os produtores da Capcom não queriam fazer uma trama de torneio de arte marcial, então eles contrataram um roteirista, Steven E. de Souza, pra escrever e dirigir o filme. Nisso vale notar que o Souza nunca tinha dirigido um filme de orçamento grande desses. Na real, é praticamente o primeiro longa que ele dirigiu. E vale notar também que o Souza se estabeleceu como roteirista nos anos 80, escrevendo filmes como Duro de Matar, que pra mim é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Pode parecer estranho que esse cara escreveu Street Fighter também, mas se tu parar pra pensar que outro crédito dele é o Comando pra Matar, estrelando Schwarzenegger, que é uma clássica bagaceira de ação, a parada começa a fazer mais sentido. Então o que rolou foi que Street Fighter virou qualquer filme de ação americano nos 80. Isso lançado em 94. O protagonismo do jogo era do Ryu, o famoso, um dos personagens japoneses. Mas no filme ele vira um personagem secundário e quem ganha os holofotes é o Guile. Um personagem memorável no jogo, mas que é essencialmente um herói de ação soldado americano genérico anos 80. E a trama é o mais clichê possível também. General Bison é um ditador de um país fictício de terceiro mundo chamado Shadaloo, acho que isso é dos jogos também, e ele pegou uma galera de uma organização que definitivamente não é a ONU, como reféns, e tá pedindo 20 bilhões de dólares pra não passar a faca em todo mundo. E aí tem um grupo de personagens se infiltrando na organização dele, ao mesmo tempo que o Van Damme tá planejando um ataque com o exército lá. Tem um conflito de tom aqui também. Os outros filmes que o Souza escreveu todos tiveram a classificação R, ou 16 anos, mas Street Fighter tava mirando em ser uma coisa mais infanto-juvenil, e em algumas ocasiões parece que é até meio infantil mesmo. E aí, enquanto tem essa trama de reféns e de filme de ação séria rolando, a gente tem o Bison fazendo uns planos malvados que parecem de um vilão de desenho animado, e esse filme todo é muito confuso. Dos 16 personagens jogáveis no Super Street Fighter 2 The New Challengers, o único que não tá no filme é o Bruce Lee com desconto, que é o Fei Long, mas ainda assim a gente acaba tendo um número bizarro de personagens aqui. Então acho que o melhor jeito de falar desse filme é quebrando a participação de cada um. Guile! Esse filme já começa bizarro na escolha do protagonista. Porque beleza, eles quiseram fazer um filme estilo americano, com herói de ação americano, e escolheram o Van Damme, que apesar de estrelar em filmes americanos, é belga. E ele tem um sotaque muito forte, então fica meio ridículo o Guile com uma bandeira dos Estados Unidos tatuada no braço, falando inglês com sotaque de estrangeiro. Oh, great.
A caracterização dele aqui não é muito mais complexa do que qualquer Stallone cobra da vida. Ele é o militar musculoso que resolve tudo no tiro, que odeia jornalista, que odeia diplomacia e tem uma rixa pessoal com o vilão. Essa rixa pessoal é um amigo dele chamado Charlie, que é uma das pessoas que tá mantida de refém pelo Bison e ele quer ir salvar o cara. Ele fica vendo uns vídeos antigos dele e do Charlie pra passar o tempo, que eu acho engraçado porque fica parecendo mais que ele é o interesse romântico dele ali. Ele só chega a ter uma cena de luta maneirinha contra o Bison no final, e até isso não é tão grandes coisa, o Bison chama mais atenção do que ele. A melhor coisa que ele faz é a voadora inicial que abre essa luta, que é muito braba. Eles também tentam fazer o personagem ser engraçadinho, ter umas frases de efeito estilo James Bond, e ter uns momentos canastrões estilo Han Solo, mas o Van Damme tá tão travado no filme, interprete isso como quiser, que eu acho que nada disso funciona direito. E tem umas cenas que são só meio bizarras, tipo, o Guile finge a própria morte no começo de filme, é como se o Ken tivesse matado ele, pro Ken e o Ryu ganharem respeito do Sagat e se infiltrar na gangue dele. E aí a Chun-Li, repórter investigativa, invade a base da não-ONU e descobre o corpo do Van Damme no necrotério, só pra ele se levantar e mostrar a farsa. Eles tentam capturar a Chun-Li, mas ela escapa pela janela. Só que o Van Damme fingiu a própria morte de dia. Quando a Chun-Li escapa da não-ONU, já é de noite. Então isso quer dizer que o Guile ficou o dia inteiro deitado na maca, no necrotério, coberto por um pano com efeito de tiro falso no peito, por motivo nenhum? Ele sabia que alguém ia chegar lá pra ver ele? Isso não faz sentido. Bison! O verdadeiro motivo para qualquer um assistir esse filme é o Raul Julia interpretando o General Bison. Foi o último filme que o Raul Julia fez antes dele morrer. Ele tava com câncer de estômago e já tava meio mal das pernas. O Bison acaba não sendo uma figura muito imponente nesse filme por causa disso, mas ainda assim ele carregou o filme nas costas. E acaba que tudo que o Bison fala nesse filme é memorável. Ele é épico, ele é muito caricato, ele é grandioso. Parece um vilão de desenho animado, como eu disse. For I beheld Satan, and he fell from heaven like lightning. E até o roteiro trata ele como um vilão desse jeito, porque ele tem uns planos estúpidos, tipo construir uma cidade chamada Bisonópolis, ou lançar uma nova moeda no mercado financeiro que são vários dólares impressos com a cara dele. E o plano dele pra conseguir fazer isso tudo funcionar é uma coisa absurda, tipo, vou sequestrar a rainha da Inglaterra. E ao mesmo tempo que tem essas bizarrices, Raul Julia também baseou um pouco da interpretação dele em figuras tipo Mussolini. E tem essas histórias sobre como ele matou gente no passado, massacrou vilarejos. Tem essa figura de vilão real, que é o ditador militar, com uma grande piada que deixa o personagem cômico também. Isso eu acho fascinante. Esse filme, no geral, evita os poderes e habilidades especiais dos personagens. O único que tem alguma é o Bison, que no final consegue voar e soltar raio. Ele é o personagem que tem os melhores momentos ali, replicando movimentos especiais do jogo. E parece que o Raul Julia tá se divertindo muito nesse filme, e isso é muito legal. Chun-Li! A Chun-Li, repórter investigativa, foi interpretada pela atriz Ming-Na Wen, que é mais conhecida por ter feito a voz original da Mulan na animação da Disney uns anos depois. Ela tem a caracterização mais bizarra aqui porque ela virou uma repórter, e eu acho que ela nem chega a usar o figurino azul clássico dela nesse filme. Mas ela é uma repórter que sabe lutar e que faz muita acrobacia, como é evidenciado pela cena que ela joga um GPS no caminhão, fazendo um monte de cambalhota desnecessária. A personagem dela acaba sendo uma protagonista secundária, ela é a única, junto com o Van Damme, que tem contas pra acertar com o Bison. Ela fala como ele matou o pai dela e ela quer vingança. E isso eu acho que é retirado do jogo também, porque tá na descrição dos personagens. Só que os planos dela pra conseguir matar o Bison, de novo, é plano de desenho animado. São umas coisas absurdas. Mas ela não consegue nenhuma das vezes e no fim das contas ela é só meio inútil pra trama, porque nada que ela faz ajuda muito. Se tirasse ela e deixasse só a trama do Ryu e do Ken e do Guile rolando, o filme seguia exatamente o mesmo. E-Honda! Barlog! Mas quem definitivamente não é repórter investigativo no jogo é o Balrog, o lutador de boxe, e o Honda, lutador de sumô. Os dois estão muito deslocados nesse filme. Eles começam como a equipe de TV da Chun-Li, que por acaso são dois lutadores profissionais que tiveram as carreiras arruinadas pelo Bison também. E que bom que todos eles conseguiram um emprego no mesmo time, então, né? Isso não faz sentido nenhum e eu achei meio estúpido. Parece que eles só saíram colocando os personagens, fazendo literalmente qualquer coisa só pra encaixar nessa trama, sabe? E mais tarde nesse vídeo eu vou falar dos bastidores, onde a gente vai ver que é mais ou menos isso que aconteceu mesmo. O Balrog não faz nada de muito relevante no filme. O mais notável é que no ato final ele tá no meio da base inimiga e inexplicavelmente troca de roupa pro figurino do jogo dele, incluindo uma luva de boxe que não sabemos de onde veio. Mas o Honda chama mais atenção aqui porque ele tem alguns
alguns dos momentos mais bizarros desse filme. É aquela disputa de infanto-juvenil com um filme de ação. Os caras decidiram meter uma cena de tortura ali que é feita como comédia. O maluco dá umas chibatadas nas costas do Honda e ele não sente nada, fica lá de boa. Tem uns efeitos sonoros de desenho animado até. Só que aí depois que o cara vai embora, ele mostra que ele sente as porradas, mas consegue controlar pra não sentir dor, e a cena fica um pouquinho mais pesada. Na verdade, isso é uma caracterização bem interessante pro personagem, mas o filme meio que não faz nada com isso. A outra cena bizarra é a luta dele com o Zangief no final. Os dois caras grandes lutando em cima da miniatura de Bisonópolis, aí o Sargento Sawada, o sargento japonês, pra ficar olhando, os dois quebrando a cidade na luta com efeitos sonoros de Godzilla por baixo, cara. Esse filme é um surto por completo. Falando no sargento, ou capitão, ou sei lá qual é o rank do Sawada aqui, ele é um ator japonês que o pessoal da Capcom quis empurrar pro diretor colocar como Ryu, mas o diretor não quis colocar ele porque o cara não sabia inglês muito bem, ia ser difícil manter uma comunicação com um dos protagonistas ali, e acabou criando esse personagem novo e chamou só de Capitão Sawada com o nome do ator mesmo, que eventualmente entrou em alguns jogos do Street Fighter depois. T-Hawk, Cammy. A Cammy e o T-Hawk são os personagens mais inúteis desse filme. Eles são os comandantes do exército junto com o Van Damme. Os dois têm uma ceninha de luta rápida, com os movimentos legais, mas eles não fazem muito mais do que isso. O T-Hawk, inclusive, a única caracterização dele o filme todo é uma fala explicando sobre a bandana dele. De resto, ele é só um figurante glorificado. A Cammy não tem muito mais além disso. A coisa mais notável dela é que ela é interpretada pela cantora australiana Kylie Minogue. Ela já era famosa nessa época, eu acho, ou pelo menos estava ficando mundialmente famosa nessa época, o que só faz a presença dela aqui ser muito mais bizarra. E esse filme foi filmado na Austrália, a história é que o Steven de Souza viu sobre ela numa revista quando tava descendo do avião lá, já chegando no set, e decidiu contratar ela ali mesmo. Pelo menos se o Nick Cave vier perguntar onde as rosas selvagens crescem, dá pra responder em Shadaloo, brother. Sagat, Vega. O Sagat e o Vega são dois capangas do Bison, basicamente. Na real, o Sagat no começo do filme tem a própria facção que vende armas pro Bison, mas na metade do filme pra frente eles só viram capanga mesmo. Eu acho eles meio bizarros porque são a parte mais séria da trama desse filme, que é sobre a venda de armas no meio da guerra, sobre treta política, mas igual o resto do filme, é tudo levado com uma certa leveza ou comédia esquisita. O Sagat foi interpretado pelo Wes Tudge, um ator bem veterano que fez filmes tipo Dança com Lobos e O Último dos Moicanos, e ele é um dos caras mais fodas do jogo, um lutador de Muay Thai brabo, mas aqui ele é um lutador aposentado e a função dele é mais de vilão corporativo ali, apesar dele ter uma cena de luta no final. O Vega é o capanga do Sagat, o capanga do capanga. Ele quase não tem fala no filme, mas em questão de visual, ele é um dos mais brabos, que é bem parecido com o boneco do jogo. Os dois têm uma das únicas cenas de luta no final do filme, quando eles vão contra o Ryu e o Ken. E eu acho uma cena que é meio genérica, mas tem momentos bons ali. Eles até fazem alguns golpes especiais, o Ryu dá umas pirueta no ar e uma parada que eu chamo de Hadouken brochado, porque assim, é meio merda, porque o Hadouken é uma das paradas mais conhecidas e relacionadas a Street Fighter que tem, e eles não colocam isso explicitamente no filme. É só um movimento parecido que o Ryu faz, tem um flash branco, mas nem dá um gritinho de Hadouken ali, sabe? A moral dessa cena é que o Ryu derrota o Vega, ele cai de cara no chão e nunca mais aparece do filme, ele só some. Ryu, Ken. O Ryu era pra ser um protagonista da franquia, né? Mas aqui os dois viraram uma dupla de cafajeste golpista figura cômica, que é uma caracterização que veio do nada. O começo do filme tem eles tentando dar um golpe no Sagat vendendo umas armas de brinquedo que atiram bola de tênis como se fossem armas reais, que é o plano mais imbecil que eu já vi na minha vida. Os dois têm essa trama meio filme de ação comédia, que eles têm que se infiltrar na gangue dos malvados enquanto estão trabalhando pro Van Damme, e eles são meio que os caras que trabalham pra si mesmo, eles só estão fazendo isso pra ganhar o passaporte e poder ir embora de Xanadu, ou como é que é o nome do lugar. O objetivo deles é levar um rastreador até a base do Bison, porque o Van Damme quer atacar o lugar, mas não sabe onde que fica. E eles, na verdade, são bem competentes, porque eles conseguem se infiltrar e ativam o GPS sem muitos problemas. Na verdade, a coisa mais interessante dos dois ali é que eles têm essa subtrama de rivalidade com o Sagat e o Vega, e que o Ken e o Ryu estão juntos o tempo todo, mas eles têm personalidades bem trabalhadas no filme. O Ryu é o mais honesto dos dois, enquanto o Ken é o mais malandro. No final, eles se separam porque o Ken quer saquear o castelo e o Ryu quer subir para a superfície para ajudar na luta. E aí o Ryu inexplicavelmente aparece dentro do castelo depois de novo em perigo, porque senão a trama deles não ia fechar direito. Zangief, DJ.
O DJ e o Zangief nesse filme foram colocados como capangas do Bison, e os dois são personagens muito carismáticos, pra falar a verdade. O DJ acho que teve uma das piores mudanças aqui. Ele nem luta em momento nenhum do filme. Ele é o personagem do hacker, que mantém os esquemas do Bison rolando ali, e ele é muito sarcástico e tem ótimas falas, mas ele não faz muita coisa no filme. Quando a parada aperta, ele só arranca a camisa e vai embora. Ajuda que ele é interpretado pelo Miguel Núñez, um ator carismático que fez vários filmes de terror, tipo Sexta-feira 13 parte 5 ou A Volta dos Mortos-Vivos. Já o Zangief é o segundo melhor personagem do filme, atrás apenas do Bison. E ele é interpretado pelo cara que anos depois foi fazer o Leatherface nos remakes do Massacre da Serra Elétrica, então olha só. Ele é bom porque é outro personagem que o visual tá certeiro com o jogo, e ele tem uma caracterização de fortão burro que deixa o personagem muito engraçado e a gente gosta muito dele, mesmo ele sendo um dos vilões. Tudo que ele faz é engraçado, ele tem falas muito boas, e até quando a câmera só foca na cara dele sem motivo na cena, ele tá reagindo com uma expressão estúpida, absurda ali. Pra mim, o auge é ele descobrindo no final que tava trabalhando pro vilão o tempo todo. Ele não sabia que o Bison, o ditador que tava executando gente, era um cara do mal, e aí ele imediatamente muda de lado e passa a ajudar os heróis. E parece que todos os crimes de guerra dele foram perdoados também, né? Aparentemente. Blanca, Dalsim, A gente chegou agora nos últimos dois personagens que são os mais deslocados de tudo aqui. É o Dalsim, no jogo ele é um mestre de yoga que se estica por aí e cospe fogo. Nesse filme ele é um cientista pacifista que é obrigado a criar um super soldado pro Bison. No final do filme ele só aparece do nada, careca, com uns bagulho na cara e simulando o visual dele no jogo. Eu ri demais disso porque é muito fora de contexto. Já o Blanca no jogo é o famoso personagem brasileiro, aquele bicho verde mutante bizarro das florestas amazônicas. Mas no filme ele é misturado com o personagem do Charlie. Na época esse personagem não existia direito na franquia, ele era só uma motivação do Guile pra ir atrás do Bison, tá na biografia dele no manual, mas no filme eles misturaram os dois personagens. Eles enfiam o Charlie num experimento científico que transforma o corpo e a mente dele nessa criatura mutante que é o Blanca. Mas o visual do Blanca também live action é meio ridículo, porque eles só colocaram um cara pintado de verde com uma peruca horrível. E a lavagem cerebral dele é risível. É uma parada feita no estilo tratamento Ludovico, que ele é obrigado a ver imagens de gente morrendo pra ficar malvado, mas aí o Dalsim inverte o processo pra ele ficar do bem, colocando umas coisas tipo golfinhos, discurso do Martin Luther King. É tipo, cara, esse filme é surreal, maluco. E os dois personagens acabam sendo completamente irrelevantes. O único do elenco principal que eles chegam a encontrar, se eu não me engano, é o Van Damme, e a reação dele é imediatamente tentar executar o amigo mutante dele com um tiro na cara. O Dalsim convence o Van Damme que ele merece uma nova vida e ele deixa o Blanca viver. Mas aí parece que no final do filme eles só desistiram e morreu todo mundo na explosão da base do Bison mesmo. Então deu pra ter uma ideia de como esse filme é uma zona, são personagens demais pra trama fazer sentido e pouca cena de luta, a maioria das cenas de ação acabam sendo cenas de tiro. É um filme do Street Fighter, brother, o jogo onde a galera quebra carro na mão, e a gente vê todo mundo só atirando com pistola, maluco. E a direção das cenas de luta também não é muito impressionante. Aqui a maioria das cenas é só um tipo de plano e contraplano, gente socando e gente caindo, é muito básico e sem graça. Sem falar nesses momentos aleatórios que meio que só acontecem. Chun-Li, Balrog e Honda estão trabalhando de jornalistas, mas aí do nada eles estão disfarçados numa trupe de circo apresentando um show de talento pro Bison. Como eles chegaram ali? Como eles arranjaram esse disfarce? Toda a subtrama do burocrata da não-ONU que chega lá falando que eles vão pagar o resgate do Bison. O curioso é que o Van Damme desrespeita as ordens dele e faz um ataque na base do Bison mesmo assim, mas o plano da não-ONU ainda é pagar o cara. Só que quando o Bison pede pra ver a conta bancária dele no final, a conta tá zerada. Só que isso não faz sentido, porque se a transferência por conta bancária, ela devia ter feito essa transferência de qualquer jeito, né? O Van Damme ia atacar a base e não ia interferir no plano do burocrata. Mas enfim, o visual do filme também não faz muito sentido, mas tem muitos cenários bons ali. Cenários aleatórios, é um templo antigo caindo aos pedaços que vai parar na base super high-tech do Bison, então nada conversa com nada. Os designs de ficção científica são uma coisa que parece um brinquedo, tipo o laboratório travadão do Dalsim, ou o tanque de guerra exagerado do Van Damme. Meu preferido é o barco do Batman aqui, que o Van Damme tá pilotando, que é um barco que fica invisível, que é o apetrecho mais inútil que eu já vi, porque o barco fica invisível, parabéns, mas ele ainda tá mexendo a água e deixando um rastro por onde passa. É a parada mais fácil de achar, é estúpido demais.
E o quarto do Bison é genial. Ele é uma caricatura cômica, não é? Então o bagulho é uma ode dele pra ele mesmo. Tem uma capa de revista com a cara dele, tem quadro de Napoleão com a cara dele, tem o quadro de palhaço do John Wayne Gacy com a cara dele, tem uma caveira gigante... Não, peraí, volta. Quadro do John Wayne Gacy? Os caras meteram um filme infanto-juvenil com uma referência gratuita ao palhaço serial killer que matava criança? Que porra é essa, maluco? Eu adoro também que ele tem um cabideiro com os vários chapéus dele de cor diferente ali, que é uma referência pro jogo, que dá pra escolher os personagens com cores alternativas pra lutar. E a trilha sonora do filme também é bem doideira. A trilha sonora dos jogos do Street Fighter é muito braba, cara. Tem temas muito memoráveis, até pra quem não jogou muito, tipo o tema do Ken ou o tema do Guile. Mas nada disso é usado aqui. A cena do Ryu e do Vega indo lutar na jaula podia ter uma trilha maneira do jogo por baixo, mas ao invés disso a gente tem um trecho de Carmen, a ópera do Jorge Bizet. Os malucos foram de domínio público. Quando eu falei que ia fazer esse vídeo no final do vídeo passado, um monte de gente veio falar pra eu ler sobre os bastidores bizarros dele. Tudo que podia dar errado, deu errado nesse filme. É uma história que eu acho que justifica, ou pelo menos explica muitas das decisões bizarras que eu falei que tiveram aqui. Então basicamente a Capcom contratou o Souza. Ele aceitou fazer o filme, mas ele colocou uma condição no começo, que deviam ser só 7 personagens do jogo pra dar tempo de desenvolver o set legal. Os executivos da Capcom aceitaram no começo, mas depois começaram a pressionar ele pra pôr cada vez mais personagens. Acabou que toda vez que ele acrescentava mais um personagem, ele tinha que reescrever um roteiro, e então acaba que as coisas pararam de fazer sentido rápido, então a gente acaba com o Balrog operador de câmera e Dhalsim cientista. Steven Souza, pensando nas cenas de ação, cenas de luta, chamou Charlie Pisserni, coordenador de dublês do Duro de Matar e vários outros filmes, que concordou fazer o filme se ele tivesse algumas semanas de preparo para fazer as coreografias. Então a ordem da filmagem ia ser, primeiro, diálogos e depois cenas de ação. Quando o elenco se encontrou na locação a primeira vez, descobriram que o Raul Julia tinha acabado de sair de uma cirurgia e estava muito magro, muito fraco. Ele não ia funcionar como Bison naquelas condições, então para dar um tempo dele recuperar, eles inverteram as filmagens. Começaram com as lutas e jogaram os diálogos para depois, o que acabou matando as semanas de preparo dos dublês e zoou todas as coreografias do filme. Para piorar a situação, o astro do filme, Van Damme, estava tendo um ataque de estrelinha enorme, estava viciado em cocaína na época e muitas vezes saía para festejar de noite e ou chegava atrasado ou só não aparecia pro set. E acabou que o Steven Souza teve que tirar um monte de cena do nada, improvisou um monte de coisa na hora, e o que atrasou também bastante a produção. Eles tentaram agilizar o processo e começaram a rodar cenas simultâneas. O Charlie Pisserni, além de diretor de dublê, era também o diretor da segunda unidade, que geralmente é uma equipe de filmagem secundária dos filmes, que gravam cenas que são mais focadas em ação, ou que não precisam de tanta atenção do diretor ali. Só que aí, a segunda unidade começou a dirigir várias cenas do filme na moral. E o que rola é que o Pisserni não era muito fã dos golpes fantasiosos dos jogos, então ele acabou filmando tudo com lutas mais realistas e muitos golpes ficaram de fora do filme. O diretor só foi ficar sabendo disso depois, o que fez os dois brigarem feio. De acordo com os atores, tem cenas que não tinha nenhum dos dois presentes e quem acabava dirigindo era o diretor de fotografia. O Souza tentou ganhar mais tempo para as filmagens, mas o filme não podia adiar a data de lançamento, porque a Capcom na real já tinha feito um acordo com a Hasbro. Eles iam lançar uma linha de brinquedos do filme do Street Fighter em dezembro, e por isso o filme tinha que sair antes do Natal. Inclusive, alguns dos designs do filme estão lá por pressão da Hasbro porque queria vender brinquedo. O resultado é que as filmagens principais acabaram com uma parte do roteiro faltando ainda. O diretor conseguiu alguns dias extras para filmar no Canadá, onde ele até refilmou algumas cenas de luta, mas aí o que rolou foi na pós-produção que o filme pegou classificação de 16 anos pela MPAA. A Capcom e a Hasbro queriam que o filme fosse 13 anos para pegar o público dos brinquedos, então tiveram que reeditar o filme, então várias coisas foram picotadas e deixaram de fazer sentido. O Vega originalmente morria caindo na própria garra, isso foi cortado, por isso que ele só some do filme. Assim como muitas cenas de golpes específicos que acontecem acabaram sendo cortadas ou enquadradas de jeitos que ficam incompreensíveis. E como eles não tiveram muitos dias para fazer o efeito especial, já que tudo atrasou, eles não conseguiram finalizar cenas de Hadoukens e afins. Ou seja, foi uma grande catástrofe que acabou resultando nessa trecheira sem sentido que a gente conhece hoje. O filme é bem ruim. Ele promete Street Fighter, mas acaba entregando só o comando pra matar, mas é um comando pra matar de rir. É ruim, mas dá pra assistir, não é nem de longe a pior coisa que eu assisti. Eu me diverti bastante vendo ele, e acho que, se não por outra coisa, assistam um filme pelo Raul Julia. Foi o último papel dele, o filme é dedicado pra ele, e o cara mandou muito bem, cara. Então, galera, pra terminar esse vídeo com estilo, eu vou fazer duas coisas. A primeira, eu vou viver perigosamente, eu vou colocar o infame filme do Super Mario Bros. Na minha watchlist do Letterboxd. Então, algum dia, se pá, ele saia no projeto watchlist. Mas vamos lá, e o próximo do projeto watchlist é Streets of Fire.
Isso é um filme de ação, se eu não me engano. Ação barra musical? Com Willem Dafoe? Ok, eu tô dentro.